Não estou vendo ninguém, né? Vocês já sabem, então podem falar. E Lucas, fica à vontade aí para ir dando tempo, viu? Gente, começando, assim, eu estava falando com a Ana Paula e com o Lucas que foi um prazer muito grande descobrir o grupo, né? Eu tenho começado a estudar mais a fundo as SBNs, tenho feito alguns trabalhos com o título de SBN, né, como eu estava falando com ela, e saber desse grupo foi um achado, realmente, né, essa oportunidade de poder compartilhar experiências e trocar informações, eu acho que sempre enriquece o trabalho da gente. A ideia aqui é que eu passe um pouquinho, assim, compartilhar com vocês a experiência que eu tenho tido, e também ouvir de vocês, que vai ser muito bom. Obviamente, eu não vou entrar muito, assim, no que é esse BN, né, nessa definição, eu acho que, assim, pela especificidade do grupo, não é necessário, mas eu vou entrar mais nesse tempo da participação, né, de como as pessoas, assim, podem ser integradas a esse processo das SBNs, né, considerando que também, como a Ana Paula falou no começo, que as SBNs elas também são voltadas para os benefícios da dimensão social. Eu faço parte do INCIT, que é um instituto de pesquisa, mas é também, e começou como uma rede de pesquisadores da UFPE, e o INCIT começou com um projeto, que foi o projeto Parque Caparibe, que é um parque linear, é um sistema de parques, na verdade, ao longo do Rio Caparibe, que é o principal rio daqui de Recife, e a gente fez um projeto de recuperação ambiental no trecho que corta a cidade. O INCIT tem outros projetos, e esses projetos eles vêm sempre no sentido de trabalhar com a dimensão social, né, resgatando ou fortalecendo culturas, e também de trabalhar com essa relação de natureza e cidade, né, construída sempre com a sociedade no meio, né, que não tem como separar essa dimensão. Esses são alguns projetos que o Instituto participou e, assim, uma constante neles são as parcerias, assim, a gente está é muito difícil ter um projeto que seja só um INCIT, né? A gente sempre está juntando outros grupos, outros parceiros para que possam atuar junto com a gente. E uma vantagem de ser um grupo de pesquisa da universidade é que a gente tem mais facilidade ainda de trocar com outros grupos de pesquisa. Eu queria trazer primeiro essa questão da emergência climática, que é uma coisa que assim, eu tenho estudado no meu doutorado as políticas públicas de enfrentamento climático e tem ficado a cada dia mais claro de como isso está ligado, como esse pouco respeito à natureza, né, e a pouca integração das cidades, dos ambientes construídos com a natureza. Eu estava falando também com a Ana Paula e com o Lucas agora há pouco que a gente aqui em Recife acabou de passar por mais uma chuva desastrosa, e que a gente ainda não tem perspectiva de mudar esse cenário, né? E é por isso que eu acho tão importante que a gente preste mais atenção na natureza, que a gente tenha consciência que essa crise não é só climática, não é só ambiental, que os desastres não são naturais e que as práticas sociais, elas são muito importantes para que a gente possa reverter, assim como são importantes para que a gente possa manter, né, introduzir e manter as SBNs no nosso cotidiano urbano também. E é preciso que haja alguma transformação também nessa forma de construir as cidades, né, a gente tem registros, aqui eu trago dois registros, nessa imagem da esquerda, que é da comunidade de Sol Nascente, e outra do Lago Sul, lá no Distrito Federal, e que a gente vê a diferença, né, de tratamento na questão de áreas verdes, como essa outra imagem de São Paulo, que vê a discrepância da ocupação do solo e da verticalização
com a degradação, né, que tem um potencial de degradação do ecossistema muito forte. E aí vem a questão, né? A gente consegue construir as cidades resilientes sem transformar as relações entre sociedade, natureza e gestão urbana. Esse formato de urbanização que separa o homem da natureza, esse urbanismo que é focado na infraestrutura cinza, já não está mais atendendo o que a gente precisa. Né? A gente tem visto que essas respostas emergenciais têm sido dadas e essas respostas de infraestrutura cinza também não têm atendido a nossa necessidade, a necessidade da maioria das cidades, e que a fragmentação das instituições, e aí eu falo não só das instituições públicas, mas também dessa separação, né, do que é sociedade civil, do que é governo, do que é academia, também tem gerado um custo alto, né, para as estruturas urbanas. E a gente vê a SBN como uma estratégia complementar, tanto pela multifuncionalidade dela, né, como também por esse potencial de trabalhar como uma infraestrutura de serviços mesmo para o ambiente urbano. No entanto, assim, mesmo com tanto avanço técnico que está tendo, né, com essas soluções, ainda, ela ainda é pouco absorvida e a dimensão social dela ainda é pouco explorada, ou pouco valorizada, ou até subdimensionada nos momentos de implantação. E aí a ideia de discutir essa questão da participação vem muito disso, né? Porque são sistemas vivos. Eles não são como infraestruturas de concreto que são estáticas, né? A natureza ela tem uma dinâmica, assim como nós que habitamos as cidades também temos dinâmicas próprias, como os gestores também têm. Então, isso precisa ser considerado, né? Se é um sistema vivo, ele também precisa de um conjunto vivo tomando conta dele, e aí esse é o percurso, né, que a gente vai ter aqui nessa apresentação. Eu vou tratar desses 5 tópicos, eu vou tentar passar mais rapidamente pelos 4 primeiros e tentar me ater mais no último, que são as experiências. E aí o primeiro é tentar entender a SBN realmente para além da dimensão natural, né? Tentar entender o homem, entender não, mas resgatar essa visão do homem como natureza e do social, né, que são as práticas humanas, como essa estrutura de integração entre o natural e o construído. E aí vem essa questão, né, de que a cidade ela é uma produção humana, mas é uma produção que chega normalmente em cima de um ambiente natural e que ela é feita de múltiplas dimensões, e por isso não faz sentido também a SBN, que é um elemento de natureza, ser tratado como elemento à parte, um ambiente estático, né, uma ferramenta, uma estratégia estática. E aí, quando a gente vai colocar essa solução no ambiente urbano, o ideal é que a gente também observe as dimensões com as quais elas interagem, né? Afinal de contas, tem uma interdependência, né, que já é clara entre a natureza e o ser humano. E aí, como eu falei, né, as SBNs, elas são estruturas vivas e exigem relações vivas, né, e aí a gente vem para ver um pouquinho dessa diferença, né, a SBN não funcionam apenas por sua estrutura física, ecológica, mas também por meio da relação cotidiana entre elas e a sociedade, né? Ela precisa de um cuidado, precisa de uma observação, saber como está funcionando, de uma adaptação de projeto, precisa de uma corresponsabilidade, uma vez que o governo ele não é suficiente para estar presente continuamente em determinada área, monitorando e tratando. E precisa, né, desse monitoramento contínuo para tudo, né, para o cuidado, para o uso, para a apropriação, para a manutenção e para a governança. E aí outro destaque, né, para a questão da participação é que ela é um exercício de cidadania. A participação ela está prevista
no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, e que entende que essa participação ela faz parte de uma gestão democrática, né? Ela é realmente uma forma de cooperação entre o governo, a iniciativa privada e demais setores da sociedade, e não pode ser entendida como é muito comum apenas como uma etapa consultiva, né? É, ela é, sim, um exercício da cidadania e é preciso que ela seja incorporada como uma condição operacional, né? Ela é uma estratégia de legitimidade, né? E é necessário que ela ocorra para que as soluções realmente tenham sustentabilidade e, quiçá, que se construa a resiliência, né, nas cidades. E existem várias formas de participação, mas aí eu queria trazer aqui um pouquinho da dimensão teórica, né, de como se faz, né, existem os processos mais tradicionais, que são esses processos verticais, que são decisões tomadas de cima para baixo, que são implementadas de forma centralizada, isolada e unilateral, mas, assim, o ideal é que a gente trabalhe com redes de participação, né, esses processos participativos que trabalham como posso dizer, não tem ninguém acima nem abaixo de ninguém, né? Tá todo mundo no mesmo nível, apesar da gente entender que cada um vai ter a sua particularidade, cada setor, cada pessoa, cada comunidade, mas estão todos de igual para igual, contribuindo para que haja essa construção coletiva. É. E aí, como a gente faz isso, né? O passo principal é que a gente reconheça os atores, né, que têm um reconhecimento dessas culturas diferentes, das práticas diferentes, que haja comunicação, que haja diálogo, que o engajamento ele seja estimulado, que haja acordos, né, a gente não pode ter decisões que são tomadas por um grupo só em detrimento de outros, né, e que essas tomadas de decisões elas sejam compartilhadas e que efetivamente incorporem as sugestões ou as orientações dadas pelos diversos grupos. E aí vem o ápice, né, de quando a gente consegue trabalhar todas essas etapas da participação, que é a corresponsabilidade, mas que depende muito do nível de gestão democrática que se coloca. A corresponsabilidade ela se caracteriza principalmente por ações de gestão compartilhada, de governança, de controle social, e assim, ela depende também de uma transformação cultural, já que a gente hoje não tem muito essa prática nas cidades, né? Então, de forma geral, ela se constrói num crescente, né, que começa com o engajamento da população, que pode ser um engajamento espontâneo ou estimulado, a autonomia, porque aí você já começa a dar espaço, o governo, no caso, né, começa a passar mais espaço para que os atores, eles tomem suas decisões, e tenham alguma forma de governança no seu território, e a partir daí pode haver uma descentralização mais efetiva do poder, e se estabelece uma parceria entre a sociedade civil e o poder público, o que é muito vantajoso, porque, como eu já falei antes, né, o governo não tem condições de arcar com toda a manutenção de uma cidade. Além de que quem vive o território é quem tem mais propriedade para conhecer e saber quais são, em geral, as melhores soluções, né, para os desafios que enfrentam. Agora, falar um pouco também dessa importância da integração da sociedade, e dos riscos da gente não incorporar a participação em nossos projetos. Essa imagem aqui, eu não participei desse projeto, mas eu conheci, a gente fez um trabalho recentemente com a FFA Arquitetura, que é uma empresa de Salvador e que já tem também alguma prática de trabalhar com espaços públicos e com SBN. E aí uma das colegas, a Lidiane, ela apresentou nesse caso que ela acompanhou de de uma praça na Pituba, é uma pracinha pequena, fica
assim, um canteiro que se estende, e que foi feito coletivamente um canteiro de chuva. Mas esse coletivamente ele ainda foi meio limitado, né? Se limitou a poucas pessoas, não teve um diálogo muito ampliado com a sociedade, nem estendido, mas foi instalado esse canteiro de chuva, não sei se dá para perceber na foto, mas tem uma área mais baixa aí no meio, né, nessa área que ainda está sem vegetação. Executaram, foi feito plantio, foi feita uma canaleta que está aqui embaixo do pezinho desses senhores, mas tem uma canaleta de drenagem que traz a água da rua para essa área mais baixa. Mas com o passar do tempo, esse cuidado coletivo se perdeu. E aí o que aconteceu é que hoje o canteiro ele está mais alto do que o lugar onde a água chega, né? Eles foram enchendo, né? E não teve manutenção também. Então já está uma parte, essa área que deveria ser mais baixa para receber a água, hoje ela está mais alta e não consegue mais funcionar como o canteiro para drenagem, né, da rua. E aí, esse é um dos riscos, né, que eu trago da não participação, que é a fragilização das soluções, né, porque quando esse cuidado, esse saber, esse conhecimento do funcionamento da estrutura, ele não é compartilhado, quando a construção não é uma decisão coletiva, corre-se o risco de que essa solução se perca, né, pela falta de manutenção, pela falta de conhecimento de para que ela serve, né. Então é muito importante que todos os atores envolvidos e ou afetados, eles tenham conhecimento do que está sendo proposto. Essa questão das resistências e dos conflitos, elas também se colocam como um entrave muito grande, né, porque pode acontecer da sociedade entender que não foi aquela solução que eles solicitaram, que aquilo ali está sendo empurrado quando tem outras prioridades, e esse é um dos motivos pelos quais é necessário que haja sempre diálogo antes da implantação de qualquer estratégia ou qualquer intervenção nos territórios. E os potenciais, né, da participação, eu queria trazer também, porque eles são muito gratificantes, né, de você perceber como um território pode ser transformado quando as pessoas abraçam essa causa, né, quando elas vão e tomam a rédea ali da situação. É, assim, é óbvio que as pessoas que vivem em um lugar, elas têm um conhecimento maior, né, do que pode ser feito ali, do que acontece e de como lidar com ocorrências que surgem ao longo do percurso, mas por estarem próximas, elas também têm uma maior facilidade de fazer um monitoramento, né, e fortalecer esse funcionamento. Esse exemplo aqui, eu vou falar dele mais à frente, mas é uma imagem do Jardim Secreto, é uma área aqui em Recife, que faz parte também do trecho do Parque Caparibe, mas ele foi construído de forma espontânea. Essa imagem revela, assim, como ele estava depois de limpo, porque ele não era assim, ele era uma área que era depósito de lixo, e a comunidade articulou para que ele fosse limpo, né, tivesse uma limpeza nele, e depois de alguns anos, ele já está aqui à direita, já plenamente vegetado. E os desafios da incorporação da participação, né? E aí, colocar aqui, o maior desafio não é técnico, né? Eu acho que as soluções os estudos têm evoluído bastante, né? Tem ganhado mais visibilidade, mas aí a gente ainda tem uma resistência política e institucional e eu ouso dizer que principalmente cultural. As pessoas ainda têm uma resistência a aceitar as SBN por ser natureza como uma infraestrutura de serviço realmente da cidade. Pelo menos aqui em Recife, a gente ainda vê muitas pessoas dizendo que não querem plantas na porta de casa, que não querem árvores, e o governo também entendendo que
Estou entendendo, mas trabalhando com a infraestrutura verde ou com as SBN da mesma forma que se costumava praticar, né? De forma isolada, sem integrar com a infraestrutura, canteiros de chuva que ficam mais altos do que a rede de drenagem, que no fim não tem muita serventia, ou mesmo com um manejo pouco eficiente, né? Das soluções que são implantadas. Além disso, tem os conflitos, né, de interesses, e a gente já tentou para... A gente tem um mercado da construção civil, né, e obviamente essas soluções, elas não agradam muito esse setor, né, eu acho que eles entendem isso, até pelo custo, que muito, dependendo da solução, ele pode ser mais baixo do que uma infraestrutura tradicional de concreto, mas que também é uma questão cultural, né? É só uma questão de negociação, de trabalho, de entendimento para que se possa incluir na prática, né, de construção. Outros desafios assim, que a gente vê mais na área institucional, que são os recursos limitados, a resistência, né, da equipe, que muitas vezes ela vem da sobrecarga mesmo de trabalho, ou da pouca capacitação, pouco conhecimento das SBN, o que faz com que eles muitas vezes não queiram implantar as soluções por achar que vai demorar mais, ou por achar que não pode dar certo. E pelos interesses divergentes, né, porque a gente vê muito também o conflito nas cidades, para ter mais área construída, e às vezes esse espaço da natureza, assim, para a gente ter uma função, muitas vezes a gente requer mais espaço, né, para que as SBN funcionem, e é preciso que haja uma conversa, uma discussão, que essa negociação, ela seja tratada de uma forma bem técnica, mostrando os benefícios, mostrando como ela realmente funciona, para que a gente consiga trazer essas pessoas para o nosso lado também. E aí eu vou falar, assim, um pouquinho desse desafio, né, da participação, aquela coisa que eu falei lá antes, que a gente não pode entender isso, a participação, ela não é só um momento de consulta, né, não é só um check que a gente dá nas etapas do projeto, mas são várias etapas que a gente vai no crescente até chegar nessa etapa do controle do cidadão, mas existem formas de maquiar esse processo que são muito comuns, né, que fazem consultas, que fazem escutas, mas que não absorvem as demandas da população. Então, a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não fique, né, nesses patamares mais baixos, né, da participação, que a gente consiga realmente chegar naquele local de parceria entre o poder público e a sociedade. Caminhos e estratégias, né? Esse cartazinho aqui, ele foi elaborado numa ação que a gente promoveu lá do InCity, que foi o Urban Labs, que era de pensar estruturas para ocupar espaços urbanos que não tinham muito uso, né, que estavam obsoletos na cidade, e ele traz algumas questões que eu vejo muito como um resgate. Eu estava conversando também, acho que semana passada, sobre essa forma de tentar o convencimento, né, das pessoas para ter uma árvore na frente da sua casa, e o caminho, ele, assim, eu entendo que passa também pela memória, né, de pensar como era antes, né, porque muita gente tem aquela coisa, aqui na rua tinha uma árvore que a gente conversava embaixo, que dava um fruto, que dava o nome da rua, e que essa árvore foi derrubada. Então, essa memória de natureza, ela ainda existe nas pessoas, né? E quando a gente fala aqui na natureza como quintal comunitário, no quintal produtivo, né, da horta de temperos, o momento do descanso, essa contemplação da paisagem, é muito isso, né? Eu vejo muitas soluções baseadas na natureza nesse momento de memória, né? E a gente tem falado
que a gente tem tentado dar uma roupagem nova, obviamente eu estou simplificando aqui a coisa, né, mas de uma forma que a gente possa atrair mais pessoas, mas a gente tem tentado trazer de volta a natureza para a cidade, que a gente expulsou a natureza e agora a gente está tentando trazer ela de volta, né? Então, é meio que uma retomada das práticas, obviamente, com uma tecnologia que potencialize os seus benefícios, né? Mas é basicamente isso, a gente resgatar um pouco das práticas tradicionais. E aí, quais são os elementos essenciais dessa participação, né? Que a gente precisa trabalhar sempre, né? A escutativa, a transparência, uma comunicação acessível, se fala muito em escutativa, e é isso, é você estar aberto para ouvir as pessoas, né, e você valorizar o que elas lhe falam, o que elas trazem de conhecimento do lugar. Mas também é importante que a gente pense sempre, quando a gente começa uma ação, como é que ela vai continuar quando a gente sair do território, porque muitas vezes a gente faz um projeto, mas a gente não vai ficar ali para sempre, né? A maioria dos projetos que a gente faz não é no nosso bairro ou na nossa esquina, né? Então a gente está lá para apoiar aquela comunidade, mas aí daqui a um tempo a gente já vai estar trabalhando em outro lugar. Então a gente precisa pensar como é que ele vai continuar, né? A gente precisa ter pessoas na área que estejam dispostas e capacitadas a cuidar dessa intervenção, como a gente precisa também que seja feita uma pactuação com eles, mas também com o setor público, com o governo, para que eles também possam investir nessas soluções, né? Muitas vezes a intervenção ela vem por outras fontes de financiamento que não o governo daquela área, e aí depois fica só o pacote lá para que eles tomem conta, né? E isso gera também resistência. Então, é muito importante que desde o começo da ação, essas pessoas, né, esses técnicos, eles também estejam envolvidos para que a gente possa dar continuidade e que essas soluções elas não se percam. Outra coisa muito importante é da gente, nessa ação de diálogo, a gente ter devolutivas rápidas e claras para a população. Em qualquer ação, né? E eu acho que isso é uma das coisas que desgasta muito a relação com o poder público, é da gente não ter respostas, né? Quando a gente faz uma comunicação, todo mundo espera um retorno. E quando a gente não recebe esse retorno, a gente acaba abrindo mão daquele objeto, daquela ação que você tentava, de alguma forma, intervir, né? Ou monitorar, ou fazer uma manutenção. E aí vai gerando um desgaste, né, das relações que se desdobram em desgaste das soluções. Algumas etapas também, né, da participação, falei lá antes que é uma escalada até a gente chegar na corresponsabilidade, e aí tem esses momentos iniciais de sensibilização e mobilização, que são muito importantes, principalmente quando a gente não é desse território que a gente vai intervir. Então, e também para que as pessoas, a gente estava conversando, né, que aqui em Recife, pelo menos, o termo SBN ainda é meio que uma novidade, né? Então, como é que a gente vai trazer as pessoas para entender do que a gente está falando, né? É muito importante que a gente tenha uma comunicação que chegue à população de forma que ela consiga absorver, né? Então, tentar entender como é que ela se comunica, né, sobre aquele tema, e a partir daí a gente tentar levar algum conhecimento sobre o tema, né, para as pessoas. Essa mobilização também ela é fundamental, né? A gente precisa, assim, de ações que juntem as pessoas desde o começo, obviamente, é fácil, é até fácil juntar no começo, né? O problema é a continuidade, e é por isso que algumas dessas atividades, elas precisam serem trabalhadas ao longo de todo o processo de projeto. A etapa de diagnóstico colaborativo, que pode fortalecer muito o projeto, porque a população conhece o local, né, sabe do que está falando, essa cocriação, que é
construir juntos, né, o projeto, fazer experimentação, a prototipagem das soluções, avaliar junto, para só depois fazer os ajustes necessários, implantar e daí estabelecer um sistema de cogestão que, na verdade, começa desde o momento que você começa a mobilizar a população para participar do projeto, né? É só um momento. Outro ponto é que esse momento ele também é muito importante para a gente trazer novas experiências, né? Porque às vezes a gente chega num lugar que as pessoas estão mais voltadas para um tipo de experiência, né? Elas têm uma cultura própria, e aí quando você traz novos elementos, isso desperta também novas ideias para pensar o território delas. Algumas ferramentas de participação que podem ser usadas, né, os mapas afetivos, mapa falado, essas são algumas, não são todas, né, mas que trazem muito resultado, né, tanto para que a gente entenda o território, mas também para eles, né, porque muitas vezes eles vivenciam o território, mas eles não param para avaliar ou fazer uma análise do que está sendo construído, né, ou de como funcionam as dinâmicas do território. E essas ferramentas, elas são muito importantes para que eles tenham essa consciência e possam propor junto com a gente. E aí eu trago também essa forma, né, de como cada um pode atuar, são alguns pontos. É muito importante que todos os setores da sociedade trabalhem juntos, e aí eu queria focar aqui em alguns, né, na regulação e nos marcos legais que o poder público pode fazer, né, a gente ainda tem uma dificuldade até de implantar SBNs, porque não existe ainda muito recurso direcionado para isso, está começando agora, né, mais fortemente, e também é difícil, às vezes, a gente até aprovar projetos que tenham SBN pela dificuldade da gente comprovar a eficiência, muitas vezes, ou até de orçamentar. Saiu agora a nota técnica, né, sobre orçamentação, mas ainda é muito pouco, né? A gente ainda precisa do poder público puxando essas soluções na legislação de uma forma geral. A academia que pode atuar na formação dos profissionais, né? Então, esse conhecimento, né, dessas estratégias, elas precisam ser replicadas e precisam ser formados novos profissionais com esse entendimento de que as soluções baseadas na natureza, elas fazem parte do território, mas que a participação popular também é importantíssima para a sua sustentabilidade. E para as comunidades entender que elas são protagonistas, né, e não apenas beneficiárias. Então, é muito importante que todos vejam elas como líderes, né, no processo. E aí eu vou chegar aqui já nas experiências. E aí eu vou falar mais um pouquinho. Tenho 7 minutos, né, Lucas? Você me corta aí quando chegar no meu limite. Então, eu falei para vocês no começo do projeto Parque Capibaribe, que foi o primeiro projeto do INCIT, da rede de pesquisa. O Instituto ele veio um pouquinho depois, e a ideia do Parque Capibaribe, ele foi uma demanda da prefeitura da cidade do Recife, e ele foi desenvolvido a partir de um convênio com a UFPE, e a ideia era que fosse traçado um parque linear ao longo do Capibaribe, nesse trecho de Recife, que são 22 quilômetros, mas aí a gente percebeu que não tinha espaço e que também não seria muito eficiente a gente tratar o parque só na borda do rio, e aí era um projeto de recuperação ambiental, ele acabou se transformando nisso, né, um projeto urbanístico de recuperação ambiental do Capibaribe, e a gente expandiu um pouco o projeto, saiu um pouco da margem e se transformou num sistema de parques, conectando outras áreas verdes da cidade e acompanhando cursos d'água que desaguavam no Capibaribe. Então, o território desse sistema de parques, ele acaba ocupando, o Recife não é uma cidade de território muito grande, mas ele ocupou um terço do território da cidade,
e foram criadas essas vias de conexão com corredores ecológicos ao longo dos cursos d'água e corredores ambientais conectando as áreas verdes. Esse é um dos espaços, é o Jardim do Baobá, e aí, para falar desse formato, né, desse processo de participação, o que acontece, o Jardim do Baobá, a gente não fez um processo participativo de co-criação do projeto. Ele era uma área, é uma área na beira do rio, mas que tinha um muro que estava, meu cursor não chega aqui, né, para vocês, mas havia um muro bem aqui no pezinho do baobá. Ficava o muro, o baobá, e aí embaixo já é o rio, né, aqui para a direita dessa primeira imagem. Já é o rio. Então, ele ficava espremido entre o muro e o rio. E essa área entre o muro e esse outro muro que tem hoje era ocupada por estacionamento. Então, como praticamente não tinha moradores, a gente conversou com algumas pessoas, mas a gente acabou, pelo processo, não fazendo o processo de cocriação convencional, mas a gente conseguiu fazer experimentações do uso do espaço antes da obra e antes do projeto ser consolidado, para a gente entender se o funcionamento estava legal, né? A gente chamava as pessoas para usar o espaço, fazia piqueniques e observava esse uso e ia adaptando o projeto de acordo com esses usos, né? E o funcionamento. Mas depois do projeto pronto, começou a ter conflitos, porque o parque ele está inserido o Jardim do Baobá está inserido numa área da cidade que tem um poder aquisitivo mais alto, e os principais usuários, os primeiros usuários, eram pessoas que desciam de áreas de renda mais baixa, vinham dos morros, né, para usar o espaço. E aí começou a ter alguns conflitos com moradores e usuários dos terrenos próximos. E aí vem o momento que a gente entra, né, nesse processo de buscar uma cogestão do espaço, né, ou de fazer acordos. A gente já conhecia o lugar, a gente já conhecia os moradores, os proprietários dos lotes, e a gente já conhecia também esses jovens que usavam o espaço, e eram as pessoas que mais ocupavam o espaço, né? E aí a gente se colocou nesse lugar de mediar a situação, porque os moradores não queriam que eles usassem o espaço, simplesmente por não conhecê-los e por terem um perfil diferente, eles ficavam com medo. E aí a gente conseguiu fazer a integração desses grupos, a gente marcou algumas reuniões, foram todos conversar, todos se conheceram, e aí foi um processo mais longo também de pensar a sinalização, de pensar as pessoas para discutir algumas regras de uso do espaço, horários, atividades, para que todos pudessem usar o espaço da melhor forma. O Parque Capibaribe também tem outro trecho, o Jardim do Baobá faz parte do Parque Capibaribe, o Parque das foi outro momento de conversa, né, com a população, porque a gente começou a fazer o projeto, e havia um projeto anterior de uma via de 4 faixas sobre o rio Capibaribe, então ela avançava 23 metros sobre o rio, e ao mesmo tempo que a gente estava fazendo o projeto do parque ao longo do rio, a prefeitura também estava a ponto de contratar essa obra, e aí os moradores do bairro chamaram a gente para conversar, e a gente conseguiu, a partir de articulação com a prefeitura, transformar o projeto para um parque, também outro trecho do parque, e aí a gente conseguiu fazer um processo de cocriação, tinha muitos arquitetos morando no bairro, a gente conseguiu dar muita gente para ajudar a gente nesse projeto, e houve uma transformação, porque a situação era essa, ao longo do rio, ou então de prédios que estavam praticamente dentro d'água, e a gente conseguiu uma transformação bem legal do espaço, né? E aí outra ação do projeto do parque foi da gente fazer uma pesquisa sobre a vegetação nativa. A gente descobriu que pouco mais de 70% da vegetação que tinha ao longo do rio era de vegetação exótica, e a gente foi fazer uma pesquisa para resgatar a vegetação nativa e implantar no parque, e aí teve um fortalecimento também da fauna, principalmente das capivaras, que estão se apropriando aí do espaço.
Essa outra também é outra área ao longo do rio, que é a área da Capunga, que a gente tinha uma borda do rio aqui, que era basicamente ocupada por entulhos e estacionamento, e a gente conseguiu fazer uma prototipagem. A gente trabalhou por 6 meses com comerciantes da área, para trazer os comerciantes que ficavam nessa rua aqui, para a borda do rio, num processo de uso do espaço diferente do que eles estavam acostumados, porque não havia nenhum controle, nem nenhum cuidado para o espaço, e todo o lixo, inclusive o óleo que eles usavam, eles jogavam direto no rio. E aí a gente conseguiu, ao longo do processo, né, de construção coletiva e de trabalhar essa questão da gestão do espaço, minimizar esse impacto no rio, né, e ter um uso mais sustentável da área. Foi um processo longo, mas que trouxe resultados muito felizes, né? E a gente conseguiu fazer tanto a área lá de alimentação, como a área de brinquedo para as crianças, tudo, assim, a maioria com elementos que tinha já no lugar. Esse senhorzinho que já tinha lá uma poesia sobre o rio, aí a gente incorporou também, tudo ouvindo as pessoas que frequentavam, né, a área. Mais uma imagem aqui do antes e depois, esse era o trecho, né, que era só depósito de resto de material de uma universidade que tinha lá perto, e a gente conseguiu transformar nessa praça de alimentação. E também tinha outra discussão dos comerciantes, porque eles achavam que as pessoas não iam frequentar o espaço, e o espaço ficava sempre muito cheio de gente. Ficou mais cheio do que era antes, né, quando eles estavam em outro espaço. E aí são momentos de conversa, né? Que aí outro fator que eu trago é de misturar as pessoas, que era a prática que a gente tem no INCIT, né? De misturar a gente de todos os lugares, de todas as escalas, de todos os setores, para que a gente possa ter uma voz, ou processos e projetos que atendam ao máximo número de interesses, né, que todos sintam beneficiados, e também trazer as crianças como parte também do processo, né, que a gente tem que lembrar que são elas que vão dar continuidade, e aí nesse sentido a gente também tem atividades com crianças, a gente fez um livro, que é o RIB do Capibaribe, que é com atividades e também com nessa pegada de educação ambiental, atividades de cocriação também com adolescentes em escolas, sempre pensando os projetos de várias formas, momentos de escuta. Essas ações aqui são de uma comunidade, não foi desenvolvido por nós, foi a própria comunidade lá de Vila Raiz, com Joyce, é uma liderança fantástica, da comunidade da Vila Raiz, que é aqui na Várzea, e que sofre muito com as águas, e aí eles desenvolveram um sistema de gestão do espaço e pensaram, fizeram uma maquetezinha da área, né, de como eles queriam intervir na área, pensando também nessa questão ambiental. E o Jardim Secreto, que eu falei lá no começo, né, que é aquele lugar que estava, eu mostrei a foto dele limpinho, e a população resolveu fazer uma horta coletiva, eles articularam para que o espaço fosse limpo, eles elaboraram esse projeto, e aí, quando eles começaram a pensar nisso, eles vieram para a gente dizendo que queriam fazer, mas que não sabiam como começar. E aí a gente já tinha uma experiência com outros espaços, então o que a gente fez no INCIT foi passar para eles a experiência que a gente tinha e acompanhando esse comecinho, e eles deslancharam, construíram um projeto, articularam a execução e foram construindo, né, com outros parceiros, e o jardim está lá de vento em polpa, né, atraindo gente da cidade inteira para participar das atividades que são promovidas. E aqui tem uma imagem, né, de como ele era, que era cheio de entulho, a gente não conseguia chegar no final do terreno, e hoje só alegria. Tem a horta, tem a área de lazer, né, de contemplação, tem também um pier, que eu acho que não aparece aqui, mas ele é um ponto de travessia no rio, então tem um pier também que foi reformado, essa área aqui, que faz travessia para o outro lado. É isso, gente. Já extrapolei meu tempo, e aí vocês fiquem à vontade.